Aleluia! Glória a Deus. Nessa manhã, com muita alegria, nós vamos receber pastor Josué Brandão, é pastor da Assembleia de Deus em Feira de Santana, é um conferencista, prega no Brasil, no exterior, nosso amigo, e tenho certeza que ele vai ser boca de Deus para nós aqui nessa manhã. Estende a sua mão. Senhor, aqui está o teu servo, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua revelação, manifesta nele a unção que tu tem dado e que tu sejas exaltado aqui nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por sua graça e por mais uma vez nos proporcionar o privilégio de estarmos na sua presença. Não há nada tão glorioso e tão majestoso quanto a presença de Deus. O salmista declara em dado momento que na presença do Senhor há fartura de alegria. E é esta presença que nos atrai e que nos mantém. E nós estamos muito felizes. De modo particular, meu coração está carregado de alegria, de gratidão e de adoração a Deus pela privilegiada e honrosa oportunidade de participar deste 20º Congresso Fogo para o Brasil. E aí nós temos pelo menos duas razões específicas e incomuns. A primeira delas é que é um congresso histórico, são 2 décadas, é uma celebração, é festivo. E nós agradecemos a Deus por 20 anos do derramar do seu Espírito sobre o seu povo através deste congresso. Quantos milhares já foram atingidos, alcançados, abençoados, só a eternidade revelará. Porque as estatísticas fazem projeções físicas, numéricas, mas os resultados espirituais não entram em estatísticas e o Senhor é quem contabiliza. Então a Ele honra e a Ele glória. E o outro privilégio, um privilégio complicadíssimo, que é estar falando para uma bancada de gente que conhece a Bíblia, que tem sede de Bíblia, e à frente de ministrantes, pregadores, profetas e príncipes de Deus neste país. E aí acredite, pregar num auditório que tem assim uma primeira fileira, nessa condição, ganha outro peso de responsabilidade e constrangimento também. Então que Deus nos ajude, que Deus nos oriente. Sem falar que o pastor Cláudio Duarte ontem mencionou, quem vai pregando já vai conseguindo dormir. Quem vai ficando para depois vai tomando aí um relaxante muscular enquanto administra o tempo. E Deus já falou muito aqui esses dias. Ontem pela manhã eu consegui pegar flashes pela internet, porque eu estava viajando para chegar aqui. Eu moro na Bahia e da Bahia para cá a gente gasta um tempinho, entendeu? Demora um cadinho. E ontem à noite nós fomos surrados, confrontados, desculpa o termo, convidados à vergonha na cara, porque muita gente perdeu já o senso de quem somos, para que estamos aqui e qual o propósito de Deus na nossa vida. E aí quando a gente perde essa noção, desculpa, eu vou usar um termo bem baiano, quando a gente perde essa noção a gente fica besta.
e aí Deus não é mais honrado através da nossa vida e vira uma baderna, e algumas coisas nós temos visto por aí. Mas pastor Silas, muito obrigado, Deus abençoe pelo honroso privilégio e oportunidade de estar aqui. E eu tenho comigo alguns irmãos que vieram da nossa igreja em Feira de Santana. Eu anunciei lá e alguns vieram para estarmos aqui no Fogo para o Brasil. Minha esposa que está comigo, e nós estamos muito gratos a Deus. Lá na saída, no local dos estandes, nós temos alguns materiais. Eu não tenho muita facilidade de falar desse negócio, tá? Do material, é uma das minhas dificuldades. Mas nós temos aí mais de 50 títulos de mensagens em DVDs. Essa aqui, Autoridade Espiritual e Conquista de Território. Nós estamos falando muito sobre isso na nossa igreja, e deixa eu te falar um negócio, só para você entender. Estou pregando sobre como conquistar uma cidade, estratégias para conquistar uma cidade, território espiritual, demarcando territórios. E há não muito tempo atrás, uma senhora muito influente foi ao médico, sendo diagnosticada de uma enfermidade, e o médico disse para ela: a senhora conhece um pastor na sua cidade chamado Pastor Josué? E ela disse: não conheço. E ele disse para ela: procure esse pastor para que ele ore por sua vida, porque o seu caso a medicina não resolve. É uma pessoa da alta sociedade, mas tem mais de 40 anos de espiritismo, faz cirurgias espirituais, uma coisa de doido. E eu recebi o recado e fomos orar por ela, e ela aceitou a Jesus como Salvador. E ela chegou no centro espírita que ela coordenava semana passada, e avisou: o centro vai fechar porque agora eu sou evangélica. Como? Segura lá que o troço ainda está batendo. E ela disse ao pessoal: vou fazer um desafio para todo mundo. Nós vamos fechar isso aqui 30 dias. E vamos nos trancar 30 dias para ler a Bíblia e buscarmos a Deus. E queremos sinais de Deus sobre a nossa vida. Se em 30 dias Deus nos responder, vai todo mundo para a igreja evangélica. E todo mundo concordou. Começou quarta-feira da semana passada. Eu estou com a igreja em jejum e em oração. Essa madrugada eu recebi uma mensagem dela dizendo que a mãe dela ontem à noite foi curada de uma enfermidade que a acompanhava há décadas. Tá? Ora acerca disso por nós, porque esse tipo de batalha, isso gera só o sangue. E olha para cá, estou na Bahia, tá? Dispensa comentário, tá? Mudança de mentalidade. Olha outra aqui, são 8 mensagens sobre esse assunto, que o povo fantasia demais, fala muita coisa que não é coisa com coisa. Quando fala desse assunto, tem gente que parece que assiste muito desenho animado, e aí, cara, deixa quieto. Batalha espiritual. Nós vamos estudar sobre as leis do reino espiritual, o reino de Deus e o reino do diabo, como funciona. Vejo muito pregador gritando: eu desafio Satanás e seus demônios. Tem gente pensando que o diabo é inimigozinho meia boca. Não estou aqui para honrá-lo, nem para te amedrontar. Estou te dizendo que Satanás é um inimigo à altura. E a igreja precisa estar pronta para enfrentá-lo em Cristo. Tá? A igreja divorciada. Qual é o retrato espiritual da igreja de hoje? Laodiceia. Salmo 46, a sarça, o poder da oração profética e outras mensagens que estão lá, tribulações que valem ouro, leis espirituais do sacerdócio e outras mensagens que estão lá, camisetas. E esse aqui eu recebi ontem à noite aqui, a gráfica já mandou para cá, eu não tinha visto ainda, uma reedição com outra linguagem melhorada do livro Lágrimas, Fonte de Milagres. Estamos lançando, portanto, aqui hoje, chegou ontem à noite, veio direto para cá, e você pode na saída adquirir e semear no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza,
no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Os ministrantes que já falaram, os que hão de falar, Deus abençoe, meu respeito, em nome de Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 50. Esse texto é extremamente conhecido, Eu já disse entre os irmãos em outros congressos, o meu avô foi pastor presbiteriano e o meu pai foi pastor batista tradicional. E quando eu comecei o meu ministério e eu viajava para pregar, meu pai me entregava uma fita cassete. Eu sou da época do cassete, tá? E dizia, grava a mensagem. E quando eu voltava, ele ouvia a mensagem para dizer, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é exagero, isso aqui você interpretou errado, Deus nos acuda. E uma das coisas que meu pai me dizia sempre, não procure os textos mais difíceis para pregar. Não tente ser o cara que descobriu a Bíblia. Pregue aquilo que todo mundo vai entender o que você está dizendo, porque só quando entende existe mudança. São orientações que eu me esforço para colocar em prática. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50 diz assim: Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Amém. Coloque assim a mão no seu peito, por favor. Diga comigo, Senhor Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar nesta manhã convosco sobre segredos de Davi. Segredos de Davi. Por que Deus se refere a Davi como homem segundo o seu coração? A Bíblia Sagrada, quando trata de Davi, não trata apenas das suas vitórias e êxitos, mas também dos seus fracassos e vergonhas. Davi é um herói de quem a Bíblia não faz a menor questão de omitir os deslizes, os desencontros, os sufocos, os tempos difíceis. Obviamente, todo mundo sabe, Davi é sem dúvida um dos personagens mais admirados da Bíblia. Depois de Jesus, sem dúvida, é o mais pesquisado pela história secular. Ele é o herói que nós aprendemos a admirar na escola bíblica dominical. Davi é um dos 3 nomes mais respeitados pela história judaica, com Abraão e Moisés. Abraão por ser o pai da nação, Moisés por ser o grande líder, libertador e legislador. Davi é o primeiro rei de Israel, sentido bíblico da palavra, porque a expressão usada para Saul não é rei, é governador. Então Davi, no sentido literal da expressão rei, à luz do hebraico, é o primeiro, de fato, a ser reconhecido como rei de Israel, embora Saul tenha governado a nação por 20 anos antes dele. A Bíblia Sagrada nos relata de Davi seus salmos, seus lamentos,
E é interessante que nenhum salmo de Davi termina sem celebração, mesmo os salmos de lamento. No texto que nós lemos, ele está diante de um desafio. Golias é um grande guerreiro de Gate. Grande não apenas na estatura, mas também no renome, dentro da perspectiva que nós ouvimos ontem à noite. Golias era um homem grande. Não há homem em Israel que se disponha a enfrentar o desafio de Golias. E Davi se coloca à disposição do rei Saul como o homem que iria vencer a Golias. E a Bíblia diz que Golias chega a esnobar, a chacotear dele: não há homem em Israel, me mandaram um menino. E Golias diz: eu vou dar o teu corpo para as bestas do campo e para as aves do céu. Fosse na Bahia, Golias estaria dizendo: vou dar teu corpo para os urubus, você vai ser devorado pelas aves de rapina. E Davi reage em nome do Senhor dos Exércitos. É interessante, o texto menciona que Davi apanha 5 seixos para ir à batalha contra um gigante. E é bom lembrar que Davi não estava pretendendo errar a primeira pedrada. É que quando nós lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 21, vamos encontrar lá que Golias não era o único gigante daquela região. Haviam mais 4. E parece que esses 4 tinham algum grau de parentesco com Golias. E Davi sabia que quando você mexe com um gigante, os outros também vão se mexer depois. Tanto é que os outros 4 gigantes planejam matar a Davi já na velhice. E na velhice ele já não tinha mais condição de se defender. São os seus homens quem o defendem na batalha. O texto conclui dizendo que Davi prevaleceu contra o gigante, sem ter uma espada na sua mão. Quais são os segredos pelos quais Davi encontra vitórias em todos os seus embates? Porque Golias é só um gigante na história de Davi. Ele precisou lidar com a rejeição dos seus irmãos. Davi precisou lidar com a rejeição da própria nação, porque quando ele é ungido rei sobre Israel a primeira vez, apenas 2 tribos o reconhecem, as outras o rejeitam. Psicologicamente, todo mundo sabe que a rejeição tem um poder esmagador. E Davi não se deixa esmagar por nada disso. Ele trabalha de cabeça erguida até que as outras tribos o reconhecem. O que torna Davi o homem que nós admiramos, porque ainda que falemos dos pecados de Davi, os seus pecados não ofuscam o brilho da sua história e da sua trajetória. O que temos a aprender com ele acerca disto nesta manhã de 20º aniversário deste congresso? Primeiro, nós precisamos entender que o segredo de Davi não estava no poderio político, na estratégia de guerra. O primeiro segredo de Davi estava no seu coração. A Bíblia Sagrada declara que o seu coração pertencia ao Senhor. Davi não era crente de boca, de fachada. A sua alma fora conquistada por Deus. O pastor Silas mencionou ontem à noite que Deus age em nossos planos considerando nossa vontade, coração e motivação, desejo. Deus age em cima daquilo que nós planejamos no coração. Não tenho a menor dúvida que alguns de nós, pregadores, vão viver uma espécie de frustração no dia do julgamento das nossas obras, porque nós medimos os nossos resultados em números,
E eu tenho a impressão que Deus mede os nossos resultados pela motivação. O que nos motiva? O que me leva a pregar hoje pela manhã? Qual é o sentimento da minha alma? O coração de Davi era de Deus. A Bíblia Sagrada diz acerca de Caim, e eu já ouvi alguém dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Abel tinha sangue, e a de Caim era coisa da terra. Não. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque as suas obras eram más, e o seu coração pertencia ao maligno. É gente que está no altar, oferecendo sacrifício, adorando a Deus, mas pensa que o antes não importa, e o depois não conta, e o coração não serve. Davi não. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei, e Samuel chega na entrada da casa e olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e Eliabe é membro das forças armadas de Israel e tem uma aparência que chama a atenção. O Senhor diz a Jessé: não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. 1 Samuel 16. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 39, quando Salomão está orando acerca da inauguração do templo, e ele diz assim: se o teu povo pecar e for levado para outra terra, ou vier a fome sobre a terra, e o teu povo te buscar, atenta para a oração do seu coração. A oração que chega a Deus não é a que sai dos lábios, é a que sai do coração. O louvor que chega a Deus não é o louvor que alcança o captador do microfone, é o louvor que sai do coração. Então, quando Deus olhava para Davi em rascadas, em dificuldades, o que Deus media não eram as circunstâncias externas envolvidas, mas o coração de Davi na questão. E o segredo de Davi é que o seu coração pertencia a Deus. Dá um toque de leve no irmão do seu lado e pergunta para ele: a quem pertence o teu coração? A quem pertence o teu coração? Quem é o rei no trono do nosso ser? Primeiro segredo de Davi é este: não está no cantar bem, não está no pregar bem, não está no tamanho da igreja que se pastoreia, no renome do ministério que você adquiriu, no poderio econômico da sua empresa. O segredo para a sua vida está no coração. Se Deus consegue reinar nele, se Deus consegue dirigi-lo e coordenar os teus sentimentos. Segundo lugar, o segundo segredo de Davi com Deus é que Davi buscava a face do Senhor. Estou falando de coisas simples, mas Davi orava. Salmo de número 27. Quando o Senhor me disse: buscai a minha face, o meu coração te disse a ti: a tua face, Senhor, buscarei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 11, Davi diz assim: buscai ao Senhor, buscai a sua face continuamente. Primeiro, no livro do Êxodo, capítulo de número 16, versículo 7, a Bíblia diz que Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Para quem? Para si, fora do arraial. E ele diz assim: e todo aquele que queria buscar a face do Senhor, saía do arraial
e ia para a tenda da congregação. Por que Moisés armava a tenda para si? Porque não é todo mundo que quer orar. Porque não é todo mundo que quer a face do Senhor. Alguns querem o resultado da oração. Alguns querem aquilo que o pregador vai trazer depois de uma noite de vigília, depois de dias de jejum. Mas presta atenção, tem coisas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que Ele não vai usar ninguém, é uma relação direta com Ele. Tem coisas que Deus quer te dizer que Ele não vai usar profeta, Ele só vai dizer a você. Então você vai ficar sem ouvir, enquanto não parar para buscar a sua face. Aí Jesus diz assim: sai de cena, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. A minha geração não valoriza mais a intimidade com Deus. A minha geração já não dá tempo a Deus. E eu preguei sobre intimidade em algum desses nossos congressos e mencionei sobre isso. Intimidade não se ganha sem investimento de tempo. Eu não posso chegar na tua casa hoje a primeira vez e ir para a tua cozinha e abrir a tua geladeira. Por quê? Porque eu não tenho intimidade. Eu posso fazer isso na casa do meu pai. Eu ainda tenho um hábito que me custa de vez em quando um tapa na mão. Porque na casa da minha mãe eu destampo a panela e pego a carne com a ponta do dedo. Estou na casa da minha mãe. Mas na casa de nenhum dos senhores eu posso fazer isso. Na casa da minha mãe eu tenho intimidade. Deus está querendo gerar intimidade conosco. Mas a questão, nós ficamos importantes demais para tomar tempo de joelhos. A tecnologia nos prendeu, de maneira que nós queremos estar informados do mundo e nada das questões espirituais. E o segredo de Davi era a oração. A oração tem que ser o teu oxigênio. Você precisa respirar a oração. Não tome decisões sem buscar a face do Senhor. A ordem de Deus nesse tempo é: para de ativismo. Porque quando nós começarmos a guiar a vida pela oração, as nossas atividades vão ser acomodadas no devido lugar. E as coisas vão começar a acontecer de maneira poderosa na nossa vida, pela oração. Provoca o companheiro aí do lado e diz para ele: a oração vai na sua frente. A oração vai na sua frente. Segundo o segredo de Davi era esse: ele buscava a face do Senhor. E eu ouço hoje Deus dizendo: eu quero pessoas com disposição de tempo, para que eu lhes mostre aquilo que não mostrei para os corridos da vida. Existem mistérios que não são dados no púlpito. Existem revelações que não são dadas no gabinete. Existem segredos que Deus não te conta diante das câmeras. Existem coisas que Deus não fala em voz alta. Ele quer cochichar com você. É uma questão de relação íntima. Aleluia. E para isso é preciso buscar a sua face. Esse era o segredo de Davi. Nós só imaginamos Davi com espada. Nós só imaginamos Davi atirando pedras. E não conseguimos pensar em Davi na solidão da campina, dedilhando a harpa e parando para ouvir Deus. Esse é o segredo. Terceiro segredo de Davi. Eu vou agilizar um pouquinho, porque eu quero lhe compartilhar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração na madrugada de hoje. O terceiro segredo de Davi, que é interessante aqui, olha só. Davi zelava pela reputação de Deus. Davi tinha ciúme do nome de Deus. A única razão pela qual Davi aceita enfrentar Golias, ele diz no versículo 26, no versículo 36 e no versículo 46. Quem é esse imundo? Quem é esse sujo
Quem é esse incircunciso que ousa blasfemar do nome do Deus dos exércitos? A minha geração não se importa com o nome de Deus, guardadas as exceções, é óbvio. Bagunça tudo e deixa que Deus se vira. Na hora do sufoco, Deus me socorre. Eu não sei se nas outras gerações houveram tantos escândalos, deslavagem, sem vergonhice, como a minha geração está enfrentando. Eu não sei se em outra geração já trataram o evangelho como a minha geração está tratando banana vendida em fim de feira. São teorias e teorias, são evangelhos para todo gosto, heresias bizarras eu tenho ouvido nesse país. Às vezes eu me constranjo lendo a Bíblia, sento para estudar a palavra, e quando ouço algumas coisas que estão dizendo nos púlpitos, e eu não vou mencionar nenhuma, eu fico com vergonha. Esses dias eu falei com um pregador depois do culto: você forçou, mas forçou com força. Eu não conseguiria nem com força dar a interpretação que você deu a esse texto. Não cabe, não entra, não combina. Por quê? Eu estou me deparando sempre com gente decepcionada com Deus, frustrada com Deus, envergonhada de Deus, sem querer ir para a igreja. Gente que virou ateu por causa de pregações. Por causa de pregadores que não zelam da reputação de Deus. Dizem que Deus disse o que Deus não falou. Forçam o texto, distorcem, contorcem, retossem, bagunçam. E eu tenho certeza, e agora eu lanço uma palavra profética, eu tenho certeza que o Espírito Santo está, eu vou usar uma expressão humana, tomando fôlego. E vai chegar um momento que ele vai balançar a copa da figueira. Vai haver um balanço na igreja nesse país. Deus vai sacudir esse trem e só vai escapar quem leva a Deus a sério. Reputação de Deus. Desculpa, não estava nada planejado falar isso aqui. Tá, chegou, veio, fluiu. Mas está na hora de começarmos a analisar. Sabe uma coisa que Deus me disse esses dias, senhores pastores de igrejas aqui presentes? O Senhor me disse assim: cuidado com as pessoas para quem você cede o púlpito, porque eu vou cobrar de você. Sabe outra coisa que Deus me disse? Em Israel, queridos, em Israel se contratava trabalhadores para a colheita de trigo, de cevada e de qualquer outra lavoura. Mas na hora da colheita da vinha, estranho não trabalhava. Só quem trabalhava na vinha eram membros da família. A igreja é vinha, não entregue a vinha para estranho. Só quem cuida da vinha é gente da casa. Gente que zela pela reputação de Deus, está na hora de se levantarem. Esse era o segredo de Davi. Quando Deus olha para Davi e vê Davi entrando em guerra, colocando o pescoço a prêmio para que o seu nome não fosse blasfemado, ele diz assim: eu vou com você. Pode olhar que Davi atira a pedra na frente de Golias, a pedra acerta na fronte. Teoricamente, a lei da física diz que Golias deveria cair para trás, mas Golias cai para frente, porque Davi acerta a pedra, mas Jeová é quem acerta o... Porque o nome de Deus estava envolvido, estava em questão. Pergunta assim bem carinhosamente, pergunta bem carinhosamente para o irmão: onde está o nome de Deus em seu projeto?
Alai gastou, ai, ele basta. Vou agilizar. Quarto lugar, quarto segredo de Davi: não confiava em si mesmo. Davi não coloca a sua confiança nas suas habilidades e estratégias. Salmo 33, ele diz: não se livra o rei do inimigo pela força do seu cavalo, nem pela lâmina da sua espada, mas o Senhor é quem o livra dos seus adversários. Quando o rei diz a Davi: você não pode ir contra esse camarada, você é criança e ele é guerreiro desde a juventude, Davi diz assim: eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio um leão para tomar um cordeiro, eu fui contra ele e o matei. E quando veio um urso, eu afugentei com pedras. Assim será com esse incircunciso. O Deus que me livrou do leão e do urso me livrará desse gigante. A confiança de Davi não estava nele, estava em Deus. Quantas vezes a gente fica meio que convencido de que agora eu já estou pronto para, e é quando nós achamos que estamos prontos para, que nós aprendemos que estávamos no pior momento. Porque dependência no reino de Deus é uma lei, presta atenção disso. Dependência no reino de Deus é uma lei. Quando você e eu não dependermos mais de Deus, acabou. Acabou. Não confie em si mesmo. Não coloque, não deposite crédito em si mesmo. Não estabeleça a sua perspectiva no poder que você conseguiu construir. Porque se a mão de Deus for retirada, não tem para ninguém. É o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos mantém de pé. E tem gente esquecendo desse negócio. Tem gente que já não estabelece em Deus a sua estabilidade, a sua confiança e a sua esperança. Eu ouvi um dia desse um camarada dizer assim: tenho 4 faculdades, vou ficar de joelhos para pregar, eu tenho conteúdo. Deixa eu explicar um negócio. O resultado da pregação não está no conteúdo intelectual. Conteúdo tem na universidade, a Unicamp é ali. Vai lá buscar conteúdo, porque tem para morrer e deixar. O segredo está na graça que embebe o conteúdo. Sem graça é como um rio sem água. Uma noite sem estrelas, o sol sem os raios. Uma pregação sem a graça é como a chuva sem água. A matemática sem os números. O segredo está na graça de Deus em nós. Para de confiar em si mesmo. Desce e diz a Deus: eu dependo de ti. Eu descobri, outro dia eu preguei no evento para um pouco mais de 6, 7 mil pessoas, e Deus me usou. Sabe aquele dia que Deus olha para você e diz assim: vou lhe usar? Deus me usou. No outro dia eu fui pregar numa outra igreja, devia ter umas 90 pessoas. E eu dei uma tremedeira. A boca secou. A pregação não fluiu. E pensa que preguei mal, mas mal com força. Eu cheguei em casa chateado. Falei: Jesus, ontem era uma multidão, eu entenderia ontem eu ter me dado mal, porque o choque da multidão, o nervosismo. Mas hoje, Jesus, 100 pessoas. E eu fui orar chateado. Eu passei a parte da noite de joelhos e reclamando com Deus. Quando o sono me venceu, eu fui dormir. E acordei por volta das 5 da manhã, com o Senhor me dizendo assim: estou lhe dando aula de dependência. Aí aprendi que tem uma pregação que você tem que sair insatisfeito. Você tem que descer mal. A multidão foi abençoada, mas você vai para o quarto do hotel com vergonha, dizendo: hoje foi meu pior dia, hoje eu arrebentei com tudo. É Deus quem promove essas noites para nós. Essas noites são seminários de Deus, para dizer assim: sem mim
nada podeis fazer. Quinto lugar, estou terminando. Qual era o quinto segredo de Davi? Presta atenção. Não eram, eu não sei se tem coisa que eu tenho que me comedir, eu não posso falar tudo que... O segredo de Davi não era curso de teatro. Não precisa de detalhes, né? O segredo de Davi não era curso para manipulação da massa. Não era. O segredo de Davi não era enrolar as pessoas com inteligência humana. Era buscar a face de Deus, era dar o coração para Deus. O segredo de Davi era zelar pela reputação de Deus. O segredo de Davi era não confiar em si mesmo. O segredo de Davi era a memória. Davi tinha uma memória boa. Ele se lembrava dos feitos do Senhor. Era mais ou menos assim: o Deus que me livrou do leão e do urso, me livra dele. Eu não sei o tamanho da sua luta hoje, mas para de pensar um pouco na luta de hoje e olha para as lutas que você venceu ontem. Tinha alguma chance para você? Fala sério, naquela luta que você passou ano passado, tinha chance? Dava para reverter o negócio? Lembra daquela luta de 5 anos atrás? Dava para sair dela? Não, mas saiu. Saiu como? Não sei. Em algum momento uma porta se abriu e Deus te fez escapar. Davi está dizendo: o Deus que me livrou ontem me livrará hoje. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e você vai ficar surpreso com o que Deus já fez. Aleluia, celebra as vitórias que Deus já te deu e confia que você vai vencer essa batalha. Essa luta não vai lhe matar. Pastor, o senhor que veio para esse congresso amargurado, porque na tua cidade uma calúnia está tentando te parar. Essa calúnia não te para. Deus tem um tempo de honra para te elevar e manifestar que Ele é Deus na tua vida. Queridão, eu já enfrentei luta de entortar a boca. E eu também. Literalmente, derrame facial. Literalmente, derrame facial, boca torta. Derrame ocular. O olho vira uma bola de sangue. E alguém diz assim: acabou. E Jeová olha e diz assim: é só o começo. Alguém olha e diz assim: dessa vez morre. E Jeová diz: eu estou injetando vida nova. Alguém diz assim: dessa ele não sai. E Jeová diz assim: eu tiro. Aleluia. Alguém diz: é o fim da história. E Jeová fica frio, porque eu já vi o final da história e não é hoje. Porque eu conheço o final das coisas antes que elas comecem. Lembra do que Deus já fez por você. Reclama de nada, apenas lembra e celebra. Lembra e celebra. Lembra e celebra. Deixa eu falar mais 2 coisas para terminar, porque essa bancada aqui da frente deixa a gente numa situação bem complicada, mas esse cronômetro consegue ser pior. Penúltimo lugar, segredo de Davi. O Espírito de Deus estava nele. O Espírito de Deus estava nele. Ninguém me ouviu.
O Espírito de Deus estava nele. O segredo de Davi está em 1 Samuel 16:13. E tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. E aí deixa eu te falar um negócio que Davi tinha, que nós precisamos recuperar. A presença do Espírito Santo em Davi não era algo fictício, fantasioso, místico. Era funcional. Davi ouvia a voz de Deus. Quem é Davi? O maior guerreiro da história de Israel. Uma revista secular lançou aí ano passado uma edição com as 100 maiores guerras da Bíblia. Davi entra na relação como um guerreiro que se compare, e um historiador diz, superior a Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Mas tem um momento na vida de Davi, segundo Samuel capítulo 5, que a Bíblia diz assim: e tendo Davi sendo ungido terceira vez sobre todo Israel, segura lá, que os filisteus se reuniram e subiram todos contra ele. Todos, não ficou ninguém em casa. E o texto diz assim: e vieram para matar a Davi. Quando Davi ficou sabendo que a multidão vinha, ele poderia dizer: filisteu, cliente, desde que eu tenho 15 anos. Isso a gente resolve. A Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza. Está escrito assim, diga comigo, desceu a fortaleza. Dá um toque no vizinho e fala com ele: para a fortaleza se sobe, não se desce. Os grandes reis da história tinham suas fortalezas nas torres. A fortaleza de Davi era na caverna. Davi sabia se virar nas cavernas de Israel como ninguém. 15 anos fugindo de Saul. Aprendeu cada beco das cavernas. E quando ele chega na caverna, ele vai orar e pergunta a Deus: eu subo contra os filisteus? E Jeová disse: sobe. E ele perguntou: e o Senhor vai me dar vitória contra os filisteus? E o Senhor disse: dou. Olha que lindo. Aí Davi vai e vence. E quando Davi vence, os filisteus que sobreviveram fugiram. Só que a Bíblia diz que 1 ano depois, os filisteus se reorganizaram e compraram carros de guerra e voltaram contra Davi. Mas Davi poderia dizer assim: venci ano passado, esse ano eu venço de novo. Ó, a Bíblia diz que de novo ele desceu a fortaleza e chorou. Na primeira ele desce e consulta, na segunda ele desce e chora. E quando ele chora e pergunta a Deus: eu devo ir contra os filisteus? O Senhor diz: não. Foge. Olha para cá. Como é que um cara como Davi foge de filisteu? A ordem de Deus em 2 as crônicas, 2 Samuel 5 para Davi é: vaza, corre, se esconde atrás da floresta dos balsameiros. Os inimigos entraram em Jerusalém, querido. Deus mandou Davi escapar e deixar o inimigo pisar no território que era dele. Presta atenção, muitas vezes Deus tira a tua força, anula a tua capacidade de reação e deixa o teu inimigo sapatear no território que é teu. Só quem ouve a voz de Deus entende isto. E Davi está escondido atrás das árvores, e alguém diz assim: majestade, faz alguma coisa. E Jeová diz: não faça nada. E alguém diz: antes de você ser rei, você não suportava isso, e agora está suportando um negócio desse. E Jeová diz: fica na tua. E o outro diz: não é homem mais não, Davi, está velho demais, né? E Jeová diz assim: você é homem, mas eu sou Deus, e quem maestra esse troço sou eu, fica aí. Isso é para quem tem sensibilidade de Deus.
que ouve quando Jeová diz avança e ouve quando Jeová diz para. Tem momento que Deus manda você partir para a guerra e tem momento que Deus manda você correr da guerra. Se esconde. Sai de cena. Chega um momento que o Espírito Santo diz a Davi assim: quando você ouvir o barulho da copa das árvores. Mas não é um barulho qualquer. É um barulho em ritmo de marcha de exército. Quando você ouvir, saia a peleja, porque eu vou na tua frente para destruir os filisteus. Ei! Só quem ouve Deus entende sinais. Deus trabalha com sinais. Ele te dá o sinal da hora que você deve recuar e da hora que você deve avançar. E segura lá, Davi parte para a guerra com Jeová na frente. E ele venceu a guerra. E vai lá, pesquisa a Bíblia. É a última vez que você vê filisteu dando trabalho a Davi. Por quê? Porque quando você vence, o inimigo volta. Mas quando Jeová vence, ele vence de uma vez por todas. Diz aí para o teu vizinho: quando você vence, o inimigo volta. Mas quando Jeová vence, é definitivo. Aleluia! O Senhor deu vitória ao seu servo, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Qual é o teu segredo? Faz o que Jeová manda. Segue a direção divina. Segue o sinal. Ainda que alguém diga que é loucura, que é covardia. Se Jeová mandou você se esconder, se esconde. Ele tem o tempo da batalha. Eu vou encerrar orando contigo, te dizendo uma coisa. 7º segredo de Davi para a gente orar. Adorava mesmo em tempo de crise. Davi adorava quando tudo saía do seu controle. Interessante, já parou para analisar que Deus diz assim: Davi é homem segundo o meu coração, baseado em quê? Sabe o que significa a expressão segundo o meu coração? No meu compasso. Sente o que eu sinto. Querido, o coração de Davi estava tão sincronizado com o coração de Deus, que se o irmão analisar os turnos dos cantores que Davi organiza no templo de Jerusalém, e comparar com a visão do Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, o irmão vai ver que a organização do culto que Davi faz em Jerusalém é a mesma que funciona no céu. Pode olhar, compara. Estuda a organização dos 24 turnos sacerdotais, os 24 turnos levíticos, porque no tempo de Davi havia culto em Jerusalém 24 horas. Saía uma equipe e entrava outra, saía uma equipe e entrava outra. Analisa isso e vai para a visão de Apocalipse 4 e você vai ver que no céu funciona a mesma escala. Como é que Davi sabia disso? Qual é o instrumento que Davi tocava? A harpa. Você sabia que o Mar da Galileia é o lugar onde Jesus mais esteve? E o Mar da Galileia, visto de cima, tem o formato de uma harpa. Como é que Davi sabia disso? O coração de Davi estava alinhado com o coração de Deus. Tanto que o nome Mar da Galileia dá a entender, etimologicamente a expressão é Mar da Harpa, Lago da Harpa, da Lira. O seu coração estava tão orquestrado com Deus, que até o instrumento que ele toca faz parte de um plano de Deus. Qual é o instrumento que o Apocalipse mais cita? Harpa. Davi adorava a Deus em qualquer circunstância. O pau estava quebrando do outro lado, Davi estava adorando. O profeta veio e diz assim: você é o homem que pecou. E Davi não reclama, não contesta, não escorraça o profeta, cai por terra e se rende. Isso é coisa de adorador, irmão. E deixa eu te falar, a adoração é capaz de mudar
mudar um pensamento de Deus acerca de uma circunstância. Vou lhe dar 2 exemplos e a gente ora. Um deles, a mulher Ciro-fenícia, Mateus capítulo 15. Ela chega correndo atrás de Jesus e a Bíblia diz que ela vem gritando e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra e os discípulos a criticaram. Quando os discípulos criticaram e Jesus calou a boca, o texto original, literal, diz isso. Ela ajoelhou e disse: Senhor, me socorre. Aí o Senhor respondeu e disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Jesus estava dizendo era: não tenho nada a ver com você, eu vim para a casa de Israel, você é gentia. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz isso, o texto diz que ela coloca o rosto em terra e diz: me socorre. Aí Jesus diz: eu não posso pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos. No texto diz que ela deita. Cada pancada que Jesus dá, mais ela desce. Me socorre. Calada, calado. Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão dos meninos e jogar os cachorrinhos. Ela deita. Quando ela deita, Jesus diz assim: ó, mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora sua filha ficou sã. Toca assim no vizinho e diz para ele: se for necessário, deite. Fica de pé, por favor, quem puder. Vou dar só mais um exemplo. Aleluia! Segredos de Davi. Marta e Maria, pastor Cláudio, mandam um recado para Jesus. Lázaro, teu amigo de muitas datas, está doente. A doença é grave, pastor Jorge, e vai morrer. Jesus foi lá? Sim ou não? Não. Jesus não foi visitar um amigo doente. Jesus não foi para a cerimônia fúnebre. Jesus não foi para o sepultamento. 5 dias depois, 4 dias depois, Jesus diz assim: vamos a Betânia? E alguém diz: fazer o que lá? Aí Jesus diz assim: Lázaro dorme. Ah, mestre, se dorme nós não vamos para lá não, que lá é problema. Lázaro morreu. Só que eu não consigo enxergar na Bíblia Jesus agitado. Ele tem alguns momentos de... Ninguém me diga que Jesus pegou a zorraga para virar mesa. Mesa você vira no... A zorraga é para outra coisa. Mas Jesus vai a Betânia. Tranquilo. Presta atenção. Quando Marta fica sabendo, Marta é sangue no olho. Marta era meio pernambucana. Marta enfrenta Jesus pelo menos 2 vezes. É só olhar direito o texto. Ela contesta Jesus umas 2 vezes. Quando Marta fica sabendo que Jesus está chegando, ela vem encontrar Jesus na entrada de Betânia. Ei, encontrar na entrada da cidade no mundo antigo era uma forma de dizer: você não é necessário. A gente resolve aqui fora. Ela vai encontrar Jesus na entrada de Betânia e diz assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que é isso? Se tivesse vindo como foi atender Jairo, se tivesse aparecido como apareceu lá na mãe de Naim, mas o senhor não veio, morreu. Aí Jesus diz assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta diz assim: eu sei. Na ressurreição do último dia, você já tentou consolar alguém que perdeu uma pessoa amada? Chora não, querido, no arrebatamento. No arrebatamento? Ei, a minha mente não consegue conciliar essa informação, porque a minha mente não compreende o infinito. Então Marta está dizendo assim: no juízo final não adianta mais nada, Jesus. Quando Jesus viu que não dava para conversar com Marta, ele diz assim: vai e chama Maria. Porque
que chama Maria? Porque Maria já tinha o hábito de ficar aos pés do Senhor, e quem fica aos pés do Senhor reage diferente. Aí chegaram no ouvido de Maria e disseram assim: o mestre está aí, te chama. Maria parte correndo ao encontro de Jesus. E Maria chega diante de Jesus e diz a mesma coisa que Marta disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença? A diferença está no texto. Maria ajoelha. E quando ela ajoelha, ela diz: Senhor. O que ela está dizendo é: Lázaro morreu, mas eu não largo dos teus pés. Pode olhar o texto. Logo em seguida o texto diz assim: Jesus chorou. A sua adoração vai mexer com o coração de Deus. Esse é o segredo de Davi. Esse é o seu segredo. Curve a cabeça e diga para Deus aí. Conversa com Deus e diz para Ele: me toma, me domina, me leva na dimensão da tua presença. Em adoração eu me rendo a ti. Desfrute de Deus. Tu és como um rio, Milagre para a sua vida. rios de água viva flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de água viva flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Adorei como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava prestando atenção a essa mensagem tão linda, tão preciosa, tão profunda, e
Me lembrando de Davi, um dos textos sobre Davi que Deus tem me bombardeado. O dia que eu li esse texto, isso tem me bombardeado. E aí você vê a grandeza desse homem que foi expressa aqui nessa mensagem, nessa revelação da palavra. É o que está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: e depois de Davi ter se fortalecido no reino, e do Senhor ter engrandecido o seu reino, entendeu Davi que o Senhor o fizera isso por causa do seu povo. Rapaz, o dia que eu li esse versículo, eu disse: olha a cabeça desse cidadão. Ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele não era por causa dele, era por causa do povo de Deus. Isso é para nós, pastores. Isso é para nós. Tudo que Deus está fazendo não é por nossa causa. A grandeza do seu ministério, a grandeza da sua igreja é por causa do povo de Deus. Aleluia.